Olá, gente, graça e paz. Que Deus em Cristo continue vos abençoando em tudo. Eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão dentro da palavra de Deus. E antes disso, eu gostaria de te convidar para se inscrever no meu canal aqui no YouTube, ativar o sininho de notificações e assim, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. E se por acaso você desejar também, estar compartilhando, os nossos vídeos aí de reflexão, pois o nosso propósito aqui no canal é poder, de maneira simples, levar o conhecimento de Deus. Amém? Então vamos lá para a palavra do Senhor. Em João capítulo 10, eu já falei eu tenho até um vídeo aqui no canal, mas eu queria gravar esse vídeo aqui muito breve. Acabei de terminar uma live e eu falei um pouco sobre este assunto aqui. João capítulo 10, o versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Primeiro, quem é ovelha de Jesus, conhece-o, e ele é conhecido por Jesus. Segundo, quem é ovelha de Jesus, ouve a sua voz e segue. O que vemos são muitas pessoas que se dizem ser discípulas de Jesus e que, na verdade, não seguem as palavras de Jesus. Logo, a forma de você identificar se alguém realmente é ovelha de Deus ou não está nas suas atitudes. Porque quando se de fato nós somos ovelhas de Deus, somos ovelhas de Jesus, então nós vamos ouvir a sua voz e vamos segui-la. Porque toda ovelha segue a voz do seu pastor. Então, se Jesus é o teu pastor, se ele é o teu pastor e você pertence a ele, então você vai seguir as palavras, a voz de Jesus. O verso 28 diz: eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as pode arrancar da minha mão. Jesus está dizendo assim: uma vez que estas ovelhas estão nas minhas mãos, ninguém pode arrebatá-las, ninguém pode tirá-la. Isso significa dizer que a partir do momento que uma pessoa está na mão de Jesus, a partir do momento que Jesus resgata essa pessoa da escravidão das trevas, da escravidão do pecado, esta pessoa nunca mais voltará para o pecado. Uma vez que esta pessoa está de fato na mão de Jesus e foi resgatado por Jesus, esta pessoa não vai voltar para o pecado. Ela não vai voltar mais para a lama em que antes ela vivia. Isso porque Jesus garante na sua palavra que uma vez na mão dele, para sempre na mão dele. Ninguém tira, Jesus não perde ninguém. Está na mão de Jesus, acabou. Isso significa dizer que todos que estão dentro dos templos estão na mão de Deus? Não. Não. Porque aqueles que estão na mão de Deus, primeiro, não voltam para o mundo. Segundo, aqueles que de fato estão na mão de Deus não vai viver na prática do pecado. João, na primeira epístola de João, veja o que é que diz aqui. Primeira epístola de João. Deixa eu só ver aqui. Primeira epístola de João, capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3, o verso 6 diz assim: todo aquele que permanece nele em quem? Em Jesus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, tá? Então, todo aquele que está em Jesus não vive pecando. E João segue dizendo: toda pessoa que continua no pecado não ouviu quem? Jesus. Não ouviu, nem tampouco o conheceu. Não conheceu quem? Jesus. Então, a partir do momento que a pessoa está em Jesus, de fato, ela não volta para o pecado. Segundo, ela não volta para o mundo, primeiro. Segundo, ela não vive praticando o pecado, tá? E terceiro, esta pessoa que vive desta forma, ela não conheceu a Deus. Então, é a palavra do Senhor que nos mostra. Tá? Então, João capítulo 10, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 10, nós vamos ver, Jesus ainda segue dizendo no verso 29, meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos.
ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu Pai. Então Jesus garante que aqueles que estão na mão de Deus não são arrancados de lá. Os que estão na mão de Deus não saem da mão de Deus por nada. Então, Cris, o que você fala daquelas pessoas que vivem entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo nas igrejas? Aquelas pessoas que ora tá no culto, ora tá lá no mundo pecando, ora tá... São pessoas que ainda elas não foram alcançadas por Jesus. Elas foram alcançadas pela religião, elas foram alcançadas, né, por um momento em que ela ouviu a pregação e se sentiu motivada e sentiu, né, e está ali agora, mas continua vivendo na prática do pecado. Ela ainda não conheceu Jesus. Ela não está na mão de Jesus, mas ela não está dentro do templo, ela não está indo para os cultos, ela não está falando em línguas. Gente, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? Temos que ter muito cuidado, porque é a palavra de Deus, é uma coisa que eu sempre falo, é a palavra de Deus que nós temos que guardar. E a palavra de Deus é muito clara a nos dizer que quem está na mão de Deus não se perde. Quem está na mão de Deus não fica entre e sai na igreja. Ou seja, entre e sai no caminho do Senhor. Porque uma vez na mão de Deus, para sempre na mão de Deus. Deus não perde ninguém. Caiu na mão de Deus, Deus não perde ninguém. Amém? Então, que Deus continue nos abençoando aí, em nome de Jesus.